Agora vamos falar um pouco sobre a transitividade verbal. A transitividade verbal é o processo por meio do qual a ação verbal se transmite ou transita a outros termos da oração, que atuam como seus complementos, os objetos. Dessa forma, quanto à predicação, os verbos apresentam a seguinte classificação: verbos transitivos diretos, indiretos e os bitransitivos, que são os transitivos diretos e indiretos, e os verbos intransitivos. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas transitividades verbais. Os verbos transitivos são os verbos que trazem consigo a necessidade de complementação por outros termos para formarem um sentido completo da oração. São os verbos que apresentam transitividade incompleta e são denominados verbos transitivos. Exemplos: José puxou a rede no fim da tarde. No sábado, nós assistimos ao desfile. Eu comprei os melhores livros da promoção. Os verbos transitivos são os verbos que necessitam de um complemento para ter um sentido completo. Veja que se eu falasse apenas assim, José puxou, a frase ficaria sem sentido, você não entenderia o que eu estava querendo dizer. Como também nessa outra frase, nós assistimos. A frase também ficaria sem sentido, ficaria uma frase incompleta. Eu comprei. Também ficaria sem sentido, porque esses verbos são verbos transitivos, são verbos que necessitam de complemento para terem um sentido completo. Os verbos transitivos, como eu já falei, eles se dividem em transitivos diretos, indiretos e bitransitivos. Agora, vamos falar um pouco sobre cada um desses verbos. Verbos transitivos diretos são os verbos cuja relação com o seu complemento é construída de modo direto, ou seja, sem a presença de preposições que se interponham entre eles. Assim, nessa relação, o complemento verbal é denominado objeto, ou seja, o verbo transitivo direto é aquele verbo que se liga diretamente ao seu objeto, sem a presença de preposição. E o que é a preposição? Se vocês não lembram, as preposições são aquelas palavrinhas a, ante, até, com, contra, desde, por, entre. Exemplos: João trazia suas ferramentas na mala. Trazia, verbo transitivo direto, e suas ferramentas, objeto direto. Veja que não há nenhuma preposição entre o verbo transitivo direto trazia e suas ferramentas, que é o objeto direto do verbo trazer. Verbos transitivos indiretos, que são aqueles verbos que necessitam de uma preposição para se ligarem ao complemento verbal, fazendo com que a relação entre eles seja estabelecida de modo indireto. Seu complemento denomina-se, portanto, objeto indireto, ou seja, o verbo transitivo indireto é aquele verbo que, para se ligar ao complemento, precisa de uma preposição. Exemplo: os filhos obedecem aos pais. Quem obedece, obedece a. Preposição a. Aqui nós temos a preposição a mais o artigo o. Os filhos obedecem aos pais. Obedecer, verbo transitivo indireto, e aos pais é o objeto indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos, que são os verbos bitransitivos. São os verbos que necessitam de dois complementos, dois objetos, que é respectivamente o objeto direto e o objeto indireto. Exemplos: Dona Rosa oferecia refeições aos pobres. Quem oferece, oferecem alguma coisa, refeições a alguém, aos pobres. Oferecia, que é o verbo oferecer, é um verbo bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto, e refeições, objeto direto, e aos pobres, como tem preposição aqui,
preposição a, antes do artigo o, é o objeto indireto. E os verbos intransitivos? Os verbos intransitivos são os verbos cujo sentido não depende de complemento, pois ele já contém uma ideia completa. Esses verbos apresentam, portanto, predicação completa e classificam-se como os verbos intransitivos. Exemplos: nossas encomendas chegaram. Se eu digo as meninas chegaram, não precisa de nenhum complemento para esse verbo. Você já entendeu o sentido, a não ser que você seja curioso e queira perguntar. As plantas morreram. Morrer também é um verbo completo, é um verbo que não precisa de nenhum complemento. Os peixes nadam. Em agosto, as cerejas florescem. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que não necessitam de complemento, que a ação do verbo, a ideia do verbo, termina nele mesmo. Dando continuação aos assuntos da recuperação bimestral, vamos falar agora sobre o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo que exprime uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia. Exemplo: ande devagar, cheguei cedo. Às vezes viajava de trem. O adjunto adverbial ele vai se ligar a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Nessa frase, ande devagar é um adjunto adverbial de modo, pois está falando o modo. Cheguei cedo. Cedo é um adjunto adverbial de tempo. Às vezes viajava de trem. Adjunto adverbial de modo. Alguns adjuntos adverbiais de modo: bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual, a custo, devagar, depressa, em silêncio, felizmente e quase todos os terminados em mente. Felizmente a criança chegou. Adjunto adverbial de tempo: hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, ainda, agora. Exemplo: ontem jantamos juntos. Adjunto adverbial de intensidade: muito, pouco, mais, menos, bastante, extremamente, intensamente. Gostamos muito da apresentação. A palavra muito nessa frase está como advérbio, como adjunto adverbial, e está se relacionando ao verbo gostar, está intensificando o verbo. Gostamos muito da apresentação. Adjunto adverbial de negação: não, nunca, jamais, entre outros. Não estamos na mesma classe. Adjunto adverbial de afirmação: sim, certamente, realmente. Exemplo: certamente faremos o curso. Adjunto adverbial de dúvida: talvez, acaso, provavelmente. Adjunto adverbial de lugar: aqui, ali, acolá, acima, abaixo, embaixo, dentro, fora, longe, perto, em cima, em casa. Exemplo: ficamos em casa. Adjunto adverbial de causa: porque, por causa de, devagar, devido a, graças a, em virtude de, em razão de. E qual a diferença entre o advérbio e o adjunto adverbial? O advérbio é a análise morfológica, classe de palavras a que ele pertence, e o adjunto adverbial é a análise sintática, é a função que a palavra tem na frase. Esses serão os assuntos da recuperação. Caso algum aluno ainda tenha dúvida, vocês podem falar comigo no privado, que na próxima aula será a prova de recuperação.